5 minutos com Jesus sacramentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus sacramentado, meu doce amor e consolo, quem te amaria tanto que morreria de amor por ti. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Querido Jesus, prisioneiro de amor, abandonado em tantos sacrários e esquecido, o bom Jesus que ainda anseia nossa visita e pede um gesto de amor da humanidade. Senhor do sacrário, aumenta minha fé. Senhor da misericórdia, faz-me misericordioso. Senhor da verdade, guia meus passos pelo caminho do bem. Senhor do sacrário, faz com que te ame sempre mais e mais. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Este versículo nos revela uma das verdades mais profundas do Evangelho, a justificação pela fé e a paz com Deus através de Cristo. São Paulo nos lembra que não somos justificados pelas nossas próprias obras ou méritos, mas pela fé em Jesus Cristo, que com o seu sacrifício nos reconciliou com o Pai. A justificação é um dom imerecido, uma graça divina que nos restaura e nos torna justos diante de Deus. Não se trata apenas de ser perdoados, mas de sermos transformados em novas criaturas reconciliadas com o nosso Criador. Antes o pecado nos separava de Deus, mas agora, pela fé em Cristo, essa distância foi eliminada e fomos acolhidos no seu amor. Essa justificação traz consigo um fruto maravilhoso, a paz com Deus. Não se trata de uma paz passageira ou de uma simples sensação de tranquilidade, mas de um estado profundo de harmonia com o Senhor, uma paz que supera qualquer tempestade da vida. Não importa quão difícil seja o caminho, a alma que foi justificada pela fé tem a certeza de que Deus está ao seu lado, sustentando-a e guiando-a. Este versículo nos convida a refletir sobre a nossa relação com Deus. Vivemos com a confiança daqueles que foram justificados. Nos agarramos à paz que Cristo nos oferece. Muitas vezes a culpa, o medo ou a dúvida tentam roubar-nos essa paz, mas a palavra nos lembra que ela não depende das nossas forças, mas da obra de Cristo em nós. Hoje Deus nos chama a viver na certeza do seu amor, na confiança de que fomos reconciliados com Ele. Que essa verdade nos encha de gratidão e nos impulse a caminhar em fé, sabendo que a nossa paz não depende das circunstâncias, mas daquele que nos salvou. Senhor Jesus, te ofereço o pouco que tenho, meu tempo, meus talentos e meu esforço, sabendo que em tuas mãos tudo se multiplica. Ajuda-me a confiar em tua providência, a não temer quando meus recursos parecerem escassos, e a lembrar sempre que tu és quem provê com generosidade. Ensina-me a ser como aquela criança que deu o que tinha com fé e a compartilhar com os outros, confiando que em teu amor nunca nos faltará nada. Amém.
Mas Deus demonstra seu amor por nós, em que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Este versículo é o coração do Evangelho, a prova máxima do amor de Deus para com a humanidade. Ele não esperou que fôssemos dignos, não nos exigiu alcançar um nível de perfeição antes de nos salvar. Pelo contrário, quando ainda estávamos mergulhados no pecado longe de sua graça e sem méritos próprios, Cristo entregou sua vida por nós. O amor humano muitas vezes é condicional. Amamos quem nos corresponde, quem consideramos digno de nosso afeto. Mas o amor de Deus transcende qualquer lógica terrena. Ele nos amou em nosso pior estado, quando não tínhamos nada a oferecer, quando nossa vida estava manchada pela desobediência. Seu amor não se baseia no que fazemos, mas em quem Ele é, um Pai misericordioso que nos busca até em nossa miséria. Cristo não morreu apenas pelos justos, mas pelos pecadores. Ele não esperou que o mundo se arrependesse primeiro, mas deu o primeiro passo para nos abrir o caminho da salvação. Na cruz, seu sacrifício foi o ato supremo de redenção, a ponte entre nossa condição caída e a graça divina. Este versículo nos convida a refletir sobre a grandeza do amor de Deus. Às vezes pensamos que devemos ser perfeitos para nos aproximarmos dele, que nossas faltas nos afastam irremediavelmente. Mas a cruz nos lembra que Deus nos amou até no nosso pior momento. E se nos amou assim, quanto mais nos sustentará agora que fomos reconciliados com Ele. Hoje essa verdade nos desafia a responder a esse amor. Não podemos ficar indiferentes a uma entrega tão absoluta. Somos chamados a viver com gratidão, a confiar em sua misericórdia e a refletir esse amor em nossa própria vida, amando até aqueles que acreditamos não merecer. Porque assim como Deus nos amou sem condições, também devemos estender esse amor ao mundo. Concede-me a fé para depender sempre de teu cuidado amoroso. Nos céus e na terra seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvemos e demos graças em cada instante e momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso. Romanos 6:23. Este versículo resume a essência do Evangelho, a consequência do pecado e a graça imensurável de Deus. São Paulo nos apresenta duas realidades opostas: de um lado, o destino fatal do pecado, e do outro, o presente supremo da vida eterna através de Cristo. O pecado não é apenas uma falta moral ou um erro sem consequências. É uma ruptura com Deus, uma separação que nos conduz à morte não só física, mas espiritual. Cada ato de desobediência nos afasta da fonte da vida, e essa distância traz consigo escuridão, vazio e desesperança. Sem Deus, a humanidade está condenada a uma existência sem sentido, marcada pela morte eterna. Mas no meio dessa realidade sombria, aparece a maior promessa de todas: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não podemos ganhar essa vida eterna com nossos esforços,
não é uma recompensa por nossas obras, mas um presente de graça imerecida. Deus, em seu infinito amor, nos oferece uma nova oportunidade, um caminho de redenção que só se encontra em Jesus. Cristo pagou o preço que merecíamos. Ele assumiu sobre si a consequência de nosso pecado, para que em vez da morte recebamos a vida. Seu sacrifício na cruz não só nos liberta da condenação, mas nos abre as portas da eternidade, convidando-nos a viver em comunhão com Deus para sempre. Este versículo nos chama a refletir sobre nossa escolha. Podemos seguir o caminho do pecado que inevitavelmente leva à morte, ou podemos aceitar o presente de Deus abraçando a vida nova em Cristo. Não há meio termo. Deus já nos estendeu sua mão com um amor indescritível. Só nos resta responder com fé e gratidão, caminhando na luz de sua salvação. Coração de Jesus, em ti confio. Coração de Jesus ardente de amor, por nós inflama nosso coração em teu amor. Senhor, acende em mim o desejo de te receber com frequência na Eucaristia, para que eu seja transformado em teu amor e minha vida seja testemunho de tua graça. Coração de Jesus converte os pobres pecadores. Coração de Jesus inflamado em nosso amor, inflama nosso coração em teu amor. Coração de Jesus que te ame e te faça amar. Coração divino de Jesus, converte os pecadores, salva os moribundos, liberta as almas santas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade. Coração sacratíssimo de Jesus, tem misericórdia de nós. Doce coração de Jesus, sê meu amor. Doce coração de Jesus, tem piedade de nós e de nossos irmãos errantes. Doce coração de meu Jesus, faz que te ame sempre mais e mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, eu ponho toda a minha confiança em ti, porque tudo o temo de minha fraqueza, mas tudo o espero de tua bondade. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem piedade de nós. Sagrado Coração de Jesus, confortado em tua agonia por um anjo, conforta em nossa agonia. Sagrado Coração de Jesus, creio em teu amor por mim. Sagrado Coração de Jesus, protege nossas famílias. Sagrado Coração de Jesus, sê conhecido, sê amado, sê imitado. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós teu reino. Sagrado Coração de Jesus, eu me dou a ti por Maria. Seja amado em todos os lugares o Sagrado Coração de Jesus. Tudo por ti, Coração Sacratíssimo de Jesus. Coração Dulcíssimo de Maria, prepara-lhes um caminho seguro. Doce Coração de Maria, sê a salvação da minha alma. Doce Coração de Maria, sê minha salvação. Ó Deus, que neste sacramento admirável nos deixaste o memorial de tua paixão, concede-nos venerar de tal modo os mistérios de teu corpo e de teu sangue, que experimentemos continuamente em nós os frutos de tua redenção. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Nos céus e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado.
Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar nos céus, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, me apresento diante de Ti como sou. Te peço perdão pelos meus pecados, me arrependo deles por Tua bondade. Perdoa-me. Em Teu nome perdoo todos os que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Me entrego por completo a Ti com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre te convido a entrar em minha vida. Te aceito como meu Senhor Deus e Salvador. Eu vos suplico, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Neste versículo, São Paulo nos exorta a oferecer toda a nossa vida a Deus como um ato de adoração genuína. Não se trata de simples rituais ou sacrifícios externos, mas de uma entrega total e consciente, onde cada ação, pensamento e decisão reflete nossa devoção ao Senhor. Quando Paulo fala em apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, ele nos convida a consagrar nossa existência a Deus, não como uma oferta momentânea, mas como uma entrega diária, contínua e plena. Já não se requerem sacrifícios de animais como na antiga aliança. Agora, o verdadeiro sacrifício é uma vida transformada, colocada ao serviço de Deus. Este sacrifício deve ser santo e agradável a Deus. A santidade implica separação do pecado e dedicação total à vontade divina. Não podemos oferecer a Deus uma vida contaminada pela mediocridade ou pela mornidão espiritual. Devemos aspirar a uma existência pura, orientada para o bem, moldada pelo Evangelho. São Paulo também diz que este ato é o nosso culto racional, ou seja, uma adoração consciente nascida de uma decisão livre e amorosa. Não é uma mera obrigação externa, mas um culto autêntico que brota do coração e da compreensão da imensa misericórdia de Deus. Este versículo nos chama a refletir sobre o nível de entrega que temos em nossa vida cristã. Vivemos realmente como um sacrifício para Deus. Nosso corpo, mente e espírito refletem uma consagração genuína. Deus não quer apenas parte de nós. Ele quer nossa totalidade. Nos deu seu amor, sua graça e sua salvação. Agora, nossa resposta deve ser a entrega de nossa vida como um ato de adoração, uma existência vivida para a sua glória. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendita seja sua preciosíssima sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus em seus anjos e em seus santos. Amém.
para que esses 5 minutos com Jesus sacramentado cheguem a mais irmãos e toquem seus corações. Te convido a dar, curtir, deixar um comentário que pode ser uma oração de louvor, de ação de graças ou uma petição. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber notificações. Juntos oremos nesses próximos 5 minutos com Jesus sacramentado. Obrigado.